Fala, Fogão! Fim da 15ª rodada para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Vitória fundamental diante da equipe do Sport, jogando na Ilha do Retiro por 2-1. A partida que se desenrolou muito de acordo conforme a gente imaginava, pelo menos na primeira etapa, porque no segundo tempo, logo no começo, o Rafael Foster foi expulso e isso mudou completamente a configuração, o cenário da partida. Mas o fato é que com essa vitória, o Botafogo consegue chegar a 18 pontos na tabela de classificação, se afasta do Z4, termina a rodada ou em 12º ou em 13º, de acordo com o resultado de Ceará e Corinthians. Mas o mais importante aqui é 2 vitórias na sequência que dão muita moral para o Botafogo. A gente que ainda não tinha vencido como visitante, alcançamos a nossa primeira vitória fora do Rio de Janeiro e seguimos sem perder jogando na casa dos adversários. Agora são 7 jogos com 1 vitória, 6 empates e 0 derrotas. A nossa próxima partida é contra o Grêmio, então que a gente continue seguindo nessa pegada, jogando bem fora de casa, dando trabalho para os adversários, que a gente possa chegar lá na Arena do Grêmio e conquistar mais 3 pontos para continuar subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu vou falar aqui nesse vídeo minha análise da partida, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de começar aqui a análise da partida, de como foi esse jogo entre Botafogo e Sport, vitória do Glorioso por 2-1, alguns pedidos especiais. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos do WhatsApp e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. O botão tá logo aí abaixo, clique em inscrever-se, depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade. Vamos lá, sobre a partida entre Botafogo e Sport, vitória do Botafogo por 2-1. Tudo começou conforme a gente já imaginava que aconteceria. A equipe do Sport, que é um time que não busca ficar com essa bola, não tem como estratégia, como objetivo principal ser um time propositivo. A gente sabe bem qual é a linha de trabalho do Jair Ventura, embora o treinador diga que não é um técnico de uma nota só, os seus trabalhos, seja em Botafogo, Santos, Corinthians e agora no Sport, mostram completamente o oposto. É uma equipe que não sabe o que fazer com a bola, não tem esse toque de bola, infiltração na área do adversário como armas. Então eles buscam ficar lá atrás para tentar explorar saídas em velocidade. Mas o Botafogo começou essa partida até os 30 minutos, quando saiu o gol do Honda, muito bem, sem dar chance para o Sport chegar na nossa área. O Botafogo assumiu o controle da partida, posicionou suas peças na maior parte do tempo no campo do adversário, conseguindo fazer as triangulações, chegando pelos lados, conforme já era previsto, já que eu comentei na análise pré-jogo que essa equipe do Sport povoa muito a faixa central do campo, dando espaço pelos lados. E foi por ali que o Botafogo buscou construir as suas chegadas. Tanto é que na primeira etapa o Botafogo cruzou algumas bolas na área, sendo a mais perigosa aquela bola que foi cruzada, onde o Juan chegou batendo de primeira e o Luan Poli fez grande defesa. Os demais cruzamentos do Botafogo não encaixaram, é verdade, mas a gente tinha facilidade para poder chegar construindo pelos lados do campo. Outro ponto aqui que o Botafogo fez muito bem foi pressionar a saída de bola do adversário. Não à toa, o gol do Botafogo sai dessa maneira. O goleiro do Sport recebe essa bola, o Pedro Raul vai subindo em cima dele, o Honda se posicionando, fechando uma linha de passe e os outros jogadores acompanham esse movimento para obrigar o goleiro a dar um chutão. Quando o goleiro vai dar o tal chutão, ele pega a mão na bola e o Honda ali, bem posicionado, faz a interceptação do passe e dá aquela finalização com curva sem chance de defesa para o Luan Poli. Um grande gol do Honda que teve uma grande participação nessa partida. A gente tem que mais uma vez elogiar o Japa aqui pela disposição, pela entrega, aparecendo no campo de ataque, ajudando na defesa, fazendo bem essa distribuição de jogo, pelo menos na primeira etapa. E também no começo do segundo tempo. Porque vale lembrar, antes do Rafael Foster ser expulso, o Honda fez uma enfiada de bola para o Calu que poderia chegar batendo, mas que optou por tentar esse cruzamento para o Pedro Raul no meio da área, mas que foi uma grande jogada. O Calu fez a projeção em direção à grande área e o Honda deu essa enfiada de bola entre o lateral e o zagueiro, com o Calu chegando livre para poder fazer ou a finalização ou o cruzamento. Se ele tenta a finalização cruzada, de repente faria o gol, mas o Marfinense optou por tentar achar o Pedro Raul lá no meio. Mas fica aqui esse destaque.
Mais uma boa partida do Honda no meio de campo do Botafogo. O Japa vai crescendo partida após partida, mostrando que com ritmo de jogo ele vai ser o líder dessa equipe, o líder técnico do Botafogo, controlando o nosso meio de campo. Conforme até eu falei no outro vídeo, ele vai ser o maestro do Botafogo. Isso vai se mostrando partida após partida, à medida que ele vai ganhando esse ritmo de jogo e ficando cada vez mais em forma. O Japa tem qualidade, não dá pra gente duvidar disso. Na primeira etapa, o jogo foi bem movimentado. Chama a atenção o fato do Sport ter tentado todas as suas jogadas pelo lado direito, em cima do Kevin. A gente teve ali cruzamento que veio do bico da grande área, cruzamento que saiu depois de uma triangulação, com um passe por elevação que o cara chegou dentro da grande área e tocou para trás, onde passou na frente do gol do Botafogo. Teve jogada de escanteio também vindo ali da direita, onde a gente se enrolou mais uma vez. O Botafogo se enrolou em bola cruzada na nossa área. Tomamos o gol dessa maneira e quase sofremos o gol do empate na segunda etapa, também assim. Logo depois que o Rafael Foster foi expulso, o Sport fez o gol numa jogada de cruzamento e, na sequência, em outro cruzamento, mais uma vez vindo pelo lado direito da nossa defesa, o Hernani conseguiu cabecear totalmente sozinho. A bola passou muito perto da trave, ainda bem não entrou, mas é impressionante, chama muito a atenção, desde sempre já, como o Botafogo não consegue ter um bom posicionamento nessa marcação de jogada de cruzamento. Agora o nosso dado estatístico aqui em termos de gols sofridos é que 12 gols nasceram de jogadas de cruzamento, dos 17 que o Botafogo tomou no Campeonato Brasileiro, sempre da mesma maneira. E o Sport, sabendo dessa nossa deficiência, buscou atacar, agredir o Botafogo sempre dessa maneira, cruzando bola na nossa área. Quando a gente ficou com um jogador a menos, ficou muito evidente que esse time do Sport não sabe como construir as jogadas. Eles ficavam com a bola circulando de um lado para o outro, mas sem conseguir entrar na nossa área. E a alternativa de jogada então era, ou cruzava essa bola, principalmente pelo nosso lado direito da defesa, foi assim durante toda a partida praticamente, ou buscando finalizações de fora, que não tiveram direção, ainda bem, porque nunca é bom você ficar deixando a equipe adversária finalizar em direção ao seu gol, mesmo que seja um chute de média e longa distância, onde é mais difícil de você fazer o gol dessa maneira. Mas é aquela história, você está deixando o adversário finalizar, eventualmente essa bola desvia em alguém, sobra para um outro cara, enfim, tudo pode acontecer. Ainda bem não foi o caso, o Botafogo conseguiu segurar esse resultado sem que o Sport de fato ameaçasse a gente com um jogador a menos. Esse é um ponto aqui que chama a atenção. Teve o lado positivo da nossa defesa, que soube se posicionar para evitar qualquer investida do Sport com um jogador a mais. Esse é um ponto que a gente tem que destacar, não é só demérito do Sport. O Botafogo teve sim o mérito de saber distribuir as suas peças, tirando as linhas de passe do Sport. O ponto fraco que fica aqui bem evidente é justamente as tentativas de jogada, onde essa bola foi cruzada na área do Botafogo. Precisamos corrigir esse aspecto do nosso jogo. Já falei isso aqui em diversos outros vídeos. Sempre que o Botafogo está tomando um gol de cruzamento, eu chamo a atenção para esse ponto, porque se a gente passa a corrigir essa falha de posicionamento na marcação de cruzamentos, o desempenho do Botafogo vai subir ainda mais, porque a gente vai parar de sofrer os gols conforme a gente vem sofrendo. Se a gente para de tomar o gol sempre da mesma jogada, jogada de cruzamento, o Botafogo vai crescer de produção, vai conseguir as vitórias e vai se tornar mais competitivo. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Chama muito a atenção o fato do Botafogo, até esse momento, não ter conseguido corrigir essa situação. Se eu tivesse que dar um conselho para o Lazzaroni corrija a marcação em jogada de cruzamento. Se isso for melhorado, o desempenho da nossa equipe vai crescer ainda mais. Ainda falando sobre a primeira etapa, vale destacar aqui que o Botafogo teve muito controle da partida. Tirando alguns minutos após a gente abrir o placar com o gol do Honda, onde o Sport levou muito perigo em 3 chegadas com bola cruzada na área do Botafogo, vale sempre esse destaque, o Botafogo, depois de encaixar aquele contra-ataque, ótimo contra-ataque puxado por sinal, pelo Pedro Raul, mas depois de puxar esse contra-ataque e o Honda quase fazer o segundo gol, a gente voltou para a partida. Então, tirando essa janela aqui de tempo entre o gol do Botafogo e o contra-ataque que o Honda quase fez aquele gol tirando do goleiro, o Sport teve ali as suas 3 grandes chances do primeiro tempo. Essa é a grande realidade dos fatos. A gente conseguiu dominar a maior parte das ações na primeira etapa, embora o Sport tenha chegado algumas vezes também
fora essa janela de tempo. Mas nada que pudesse falar assim, meu Deus, quase saiu o gol. Não foi o caso, a gente teve assim um controle legal, demos chance sim para o Sport poder cabecear a bola em direção ao nosso gol, mas ainda bem, essa bola não entrou. Só que fica aqui uma observação, o Botafogo precisa saber controlar melhor as suas emoções. Quando a equipe adversária está partindo para cima do Botafogo, logo após o Botafogo abrir o placar, a gente tem uma queda de concentração ali. Logo após o gol do Honda, chamou muito a atenção o fato do Sport conseguir chegar 3 vezes seguidas com perigo, e sempre da mesma maneira. Isso é uma queda de concentração, aquela janela de 5 minutos após você marcar o seu gol é a mais pura verdade. Quantas e quantas vezes no futebol, um time que faz o gol, 5 minutos depois, que é quando você está sem aquela concentração máxima, você acaba dando espaços para a equipe adversária chegar ao empate. E o Botafogo só não tomou um empate logo após a gente fazer o gol com o Honda, porque o Sport não teve a competência de colocar essa bola lá dentro. Vale destacar aqui, por exemplo, aquela chance em que o Sport cruzou a bola na área, o Cavalieri conseguiu afastar dando tapinha nela, abafou o chute do Thiago Neves e depois quem chegou finalizando, se não me engano, foi o Hernani, onde ele tentou pegar essa bola, só que ele jogou para fora. Só que foi a grande jogada de perigo, dentro dessa janela aí de tempo, onde o Botafogo fez o gol e não estava 100% concentrado. A gente precisa ter um controle da nossa concentração e do nosso emocional sempre logo após a gente fazer o gol. Nos 5, 10 minutos seguintes ao Botafogo fazer um gol, abrir o placar, não podemos deixar tanto espaço assim para o adversário crescer, aumentar a temperatura do jogo, justamente no momento em que o Botafogo está em vantagem. A gente tem que começar a saber segurar o ímpeto do adversário quando a gente está com a vantagem na partida. Dessa vez a gente não teve um estrago de sofrer o gol logo na sequência, mas poderia ter acontecido, a gente tem que reconhecer isso. Agora, apesar do Sport ter tido essas 3 oportunidades perigosas logo após o Botafogo fazer o gol, chama a atenção aqui 2 jogadas. A do contra-ataque, que eu já destaquei, a arrancada do Japa mostra muito a evolução física que a gente vem falando. O Honda está muito melhor fisicamente, com mais ritmo, muito consciente daquilo que precisa fazer. Ele deu uma arrancada muito bacana nesse contra-ataque e não fez o gol por detalhe. Agora, o lance que realmente merece todo o destaque aqui é o lance do segundo gol. A bola vem de um escanteio do Botafogo cruzado na área do Sport. O Sport afasta a primeira bola, o Patrick dá de cabeça para fora na segunda bola e aí o Juan pega aquela bola, dá no Canu e é impressionante a calma do nosso zagueiro para segurar a bola, esperar o Caio Alexandre fazer essa projeção, essa infiltração na área do adversário e dar um toquezinho assim, ó, de colher, jogando a bola por cima para o Caio Alexandre chegar finalizando e fazer o gol. A tranquilidade que o Canu demonstrou naquela jogada, naquele lance, foi realmente impressionante e merece todos os nossos aplausos, todo o destaque. Foi realmente uma bola que fez a diferença e mais uma vez o Caio Alexandre mostrando a importância dele, essa característica que ele tem de fazer a infiltração na área do adversário. Quando o Caio Alexandre projeta fazendo a infiltração na área do adversário, ele é um jogador extremamente perigoso. Eu destaquei isso aqui essa semana no canal, justamente para enaltecer como o Caio Alexandre tem se tornado fundamental no time do Botafogo, porque essa característica num volante é muito importante. O Caio Alexandre poderia não ter feito aquele movimento. Ele poderia ter tentado ficar na frente do Canu, para o Canu dar nele, e de repente o Canu fazer a projeção. Ou seja, ele poderia buscar uma tabela. Mas quando o Canu recebeu aquela bola, sendo um cara alto, grande, forte, podendo fazer a parede se alguém estivesse tentando roubar a bola dele, o Caio Alexandre acertadamente escolheu infiltrar a área do rival. E quando ele faz o movimento, o Canu tem total percepção daquilo que ele precisava fazer. Talvez o fato do Canu na base ter jogado como centroavante durante um tempo tenha ajudado nessa jogada, porque o cara estava muito à vontade ali perto da grande área do adversário. Ele não se afobou em relação ao que ele iria fazer com a bola. Então esse é um ponto muito positivo que a gente tem que destacar também no time do Botafogo na primeira etapa. Já em relação ao segundo tempo, o que chamou a atenção, obviamente, de toda a torcida foi o fato do Rafael Foster ter sido expulso logo no começo do jogo. Antes da expulsão, contudo, vale destacar que a gente teve 2 boas chegadas no ataque. Uma com o Vitor Luiz, numa triangulação que ele chega na linha de fundo e cruza para trás, rasteiro, só que essa bola é afastada. E outra com a enfiada de bola do Honda para o Calu, conforme eu falei anteriormente.
O Marfinense, embora esteja sem ritmo de jogo, e todo mundo sabe disso, nessa partida teve alguns bons momentos, não só essa arrancada no começo do segundo tempo. Na primeira etapa, ali pela direita, onde ele se sentiu mais à vontade, mais confortável, diga-se de passagem, já tinha destacado isso aqui na outra partida em que ele atuou jogando pela direita, e nessa partida, diante do Sport, ele também teve bons momentos. É claro que fica muito evidente quando você olha o Kalu jogando que ainda falta ritmo, mas à medida que você for vendo o Marfinense gradativamente aumentar o número desses momentos em que ele tem uma boa participação, que ele faz uma boa tabela, que ele aparece para receber e consegue cruzar essa bola na área, ou dar um passe para um companheiro numa boa condição, você vai começar a perceber que o Kalu vai começar a ter uma conexão melhor entre aquilo que ele pensa e o que o corpo consegue fazer. E esse é um aspecto extremamente importante, porque o Kalu ganhando o ritmo de jogo, tendo a qualidade que todo mundo sabe que ele tem, vai fazer a diferença. Claro que a gente tem que ter paciência, muitas vezes a gente fica naquela ansiedade de ver o cara entregar aquilo que a gente sabe que ele pode entregar, mas se você começar a observar o Kalu nesses momentos que ele tem de lucidez, vamos colocar assim, onde o corpo responde ao que a cabeça pensou, você começa a perceber que ele sim está começando a adquirir um ritmo de jogo. Falta muita coisa ainda? Sem sombra de dúvida. Ainda não está no nível que a gente espera dele. Mas quando você vê o cara fazendo certas jogadas, fazendo tabelas, conseguindo encontrar um companheiro bem colocado, você começa a identificar justamente que ele gradativamente vai alcançando uma evolução, vai começando a ganhar o ritmo de jogo que vai ser fundamental para ele fazer a diferença para o time do Botafogo. Essa jogada entre o Honda e o Kalu na segunda etapa mostra bem isso. O Marfinense deu a arrancada para dar a opção de passe para o Honda. E o Honda, que está num ritmo de jogo muito acima do Kalu, nitidamente o Honda muito mais solto em campo, ele sabia exatamente a hora que tinha que esperar para poder dar aquele passe. E o passe sai muito bem dado. O Kalu poderia ter chegado batendo. Se ele chuta cruzada aquela bola, inclusive, poderia ter feito gol. Seria uma bola extremamente perigosa, uma bola rasteira, cruzada forte. Mas o Marfinense optou por tentar o cruzamento para o Pedro Raul. Mas chama a atenção aqui esses momentos que o Kalu teve nessa partida. Teve que sair do campo, é verdade, porque o Rafael Foster foi expulso. E a respeito dessa expulsão do Foster, sinceramente falando, vai ter um monte de gente dizendo que o Rafael Foster foi irresponsável, que ele não tinha que fazer aquilo e tal. Mas na minha opinião, olhando o lance, você nitidamente percebe que o Rafael Foster estava com a bola, ele ia dar o passe, ele dá o passe inclusive, e na sequência do movimento ele acaba de fato pegando o jogador do Sport. No meu ponto de vista, não foi irresponsabilidade ali, foi uma má interpretação do lance, para ele poder perceber que ao dar o passe, ele tinha que recolher o pé. Ele foi com tudo para dar aquele passe, para disputar aquela bola, então ele não teve a leitura correta daquela jogada. Porque ele poderia ter dado o passe e recolhido o pé. Só que ele deu o passe e seguiu com o movimento. Então, na minha opinião, não foi irresponsabilidade. Foi uma leitura incorreta da jogada. Porque o Foster, vamos combinar, ele teve sim alguns erros ali em saída de bola do Botafogo. Foram 2 para ser mais preciso. Ele teve 2 erros que chamaram mais a atenção nessa partida. Porém, o Foster tem uma característica que é muito importante nesse time do Botafogo. E a gente tem que reconhecer isso. Talvez ainda também não esteja no melhor ritmo dele. Mas ele tem bom passe, boa visão de jogo. Vira e mexe o Foster, dá umas enfiadas de bola, umas invertidas, que ajudam o Botafogo a acelerar esse passe. Principalmente quando ele busca esse passe aqui ó, na vertical, mesmo que rasteiro. São tipos de passe que você via, por exemplo, no ano passado, o Gabriel, o zagueiro, fazer. Ele era praticamente o único jogador daquele time de 2019 que tentava dar esses passes verticais na saída de bola. Porque isso ajuda o time a acelerar o jogo. E o Foster tem essa característica. A gente pode sim reclamar do Foster em alguns momentos. Ele não é um cara que tem um combate muito forte, por exemplo, como é o caso do Renteria, que tem um combate muito mais forte do que o do Foster, mas pode ser sim que o Foster ainda não esteja também naquele melhor ritmo. Ele ainda está adquirindo isso. Ele vai ser um jogador importante, a gente tem que acreditar nisso, porque essa característica do Foster, dando uma boa qualidade na saída de bola do Botafogo, acelerando esse passe em diversos momentos, vai ser muito útil ainda pra gente. Então, sinceramente, eu acredito que o Foster vai evoluir fisicamente e que isso vai fazer com que ele evolua o nível de jogo dele. Dá pra perceber que ele tem qualidade técnica, falta sim um pouco mais de combate na marcação,
fica nítido isso, ele não tem a mesma pegada na marcação que um Renteria da vida, mas eu acredito que o jogador, nessa jogada da expulsão, o que faltou foi uma leitura correta. Ele poderia ter recolhido o pé, mas não recolheu. Foi expulso, isso poderia ter prejudicado o Botafogo, obviamente. A gente poderia ter saído dessa partida com um empate, é verdade, mas o Botafogo teve todo o mérito para poder se posicionar, anular qualquer possibilidade de pressão da equipe do Sport, que é um time que, conforme eu disse, no pré-jogo, não tem a agressividade necessária na fase ofensiva. Teve 3 vitórias seguidas, é verdade, antes da derrota para o Flamengo, né? Contra Fluminense, Corinthians e Bahia. Mas em momento algum dessas partidas, o Sport teve aquele volume de jogo, aquilo que você pudesse falar, nossa, esse time do Sport está jogando muito bem. Não, foram gols de bola parada. O Sport fez 3 gols de pênalti e 1 gol com uma falta cruzada na área. Gol de cabeça do Marcão, se não me falha a memória. Então eles não vêm conseguindo fazer gol com a bola rolando. E nessa partida ficou bem evidente o porquê. Falta verticalidade, falta agressividade na construção das jogadas. Bom pro Botafogo, que não tem nada a ver com o problema da equipe deles. Vitória fundamental pra gente, 3 pontos na tabela e que a gente continue evoluindo, que a gente consiga fazer um bom jogo contra o time do Grêmio e que conquiste mais 3 pontos para poder começar a olhar lá para a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E você, Fogão, gostou da partida do Botafogo? Sinceramente, a primeira etapa para mim foi realmente muito boa e no segundo tempo, defensivamente, o Botafogo fez o que tinha que fazer. Apenas tem que corrigir os moles que continua dando na bola cruzada na nossa área. Cada bola cruzada na área do Botafogo tem sido um Deus nos acuda. Mas deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos do WhatsApp e, naturalmente, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Sua participação aqui é sempre muito importante. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 Botafogo!